10 coisas que a sua pediatra gostaria de falar sobre amamentação. A primeira coisa, gente, que eu queria falar sobre amamentação, que talvez seja a coisa mais importante para mim, a que eu acho que muita gente não sabe, é que a amamentação não é fácil e simples e intuitiva, como às vezes a gente pensa. Então, gente, a amamentação é uma coisa que requer estudo, que requer prática, que a mulher não nasce sabendo amamentar. Isso leva tempo e eu acho que essa é a maior frustração que eu vejo no consultório, que as mães no começo muitas vezes não conseguem ou estão tendo dificuldade para amamentar, elas precisam de ajuda e a gente demora para buscar essa ajuda, a gente teima para buscar essa ajuda porque a gente acha, e ninguém conta pra gente que não é assim, que é tudo natural e a criança vai encaixar ali, vai mamar maravilhosamente, e não é bem assim. Por não ser assim fácil e intuitivo, é muito comum, é muito frequente que no começo aconteça um pouco de dor nessa mamada, um pouco de incômodo. Tem mulheres que têm machucados, fissuras na mama, e isso é super frequente. Não tô dizendo que esse é o certo, não é o certo. O certo da mamada é que não tenha dor, não tenha incômodo, nada disso. Mas é muito frequente que isso aconteça. Então, não demore a pedir ajuda, não demore a ir atrás de uma consultora de amamentação, não demore a tentar melhorar essa mamada, porque não é certo ficar tendo dor e machucado na mamada. O certo é que a gente amamente sem dor, sem machucado, sem nada, que seja uma coisa prazerosa. Alimentar seu filho é para ser uma coisa prazerosa. Para uma mamada não doer, para a mamada estar certa, da técnica certa, a criança tem que estar numa posição e numa pega certa de mamada. Então, não é que algumas mulheres têm dor porque elas são só mais propensas a ter dor e outras não. Não. A maioria das vezes o que acontece é que em algumas mulheres essa criança encaixa mais fácil, ou a mulher estudou um pouco mais e já sabe, pega a posição certa. Eu falo sempre também para todas as mães que a gente não nasce sabendo amamentar e a criança também não nasce sabendo mamar. Então, até essa criança aprender isso vai demorar um tempo, mas tem umas que aprendem mais tranquilo, mais rápido. E tem umas mães que aprendem mais rápido a amamentar também. Então, para amamentar sem dor, sem susto, sem nada, precisa estar numa técnica correta. O que é a técnica correta? Pega da criança correta, então abocanhar da criança na mama correto e posição da criança correta. Não tem como a criança ter a pega certa se ela tá com uma posição errada. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, não sei se vocês têm interesse. É um conhecimento que tem disponível na internet, mas eu posso fazer um vídeo com um bebezinho aqui de ilustrativo para mostrar para vocês como é que é a técnica da pega e da posição corretas. A quarta coisa que eu queria falar para vocês, que é um mantra da pediatria, é que leite fraco não existe, tá? A princípio, partindo do ponto zero, toda mulher é capaz de amamentar seu filho exclusivamente até o 6º mês. Poucas mulheres vão ter alguma questão, algum problema com essa amamentação, com essa mais dificuldade de amamentar. E aí, principalmente mulheres ou que fizeram cirurgias na mama, ou cirurgia redutora, ou silicone, podem ter uma demanda reduzida, ou mulheres com alguma doença que interfira na produção de leite. Fora isso, é muito difícil você encontrar alguma mãe que não esteja dentro desses 2 critérios, que não tenha leite suficiente, ou que tenha um leite que não é suficiente para amamentar seu filho e para engordar o seu filho. Então, assim, não existe leite fraco, tá? Isso é balela, isso é mito por aí. Não acredite nisso. Também acontece às vezes de a técnica tá errada, a criança não tá mamando bem, você tá se machucando. O que acontece quando a técnica tá errada? Além de você se machucar, o seu neném também não vai mamar adequadamente, então o fluxo de leite é menor para ele. E aí ele ganha menos peso, mas para isso a gente corrige a técnica. De jeito nenhum precisa de complemento, nesses casos que o bebê não tá ganhando peso bem porque a técnica não tá legal.
Então a gente corrige a técnica, a gente arruma tudo e tudo passa a funcionar bem. A amamentação boa é a amamentação em livre demanda. Então como que é isso? Não existe horário para o bebê mamar. Não é que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, ou de meia em meia hora. Isso, pouquíssimos casos a gente coloca meta de horário no começo da vida do bebê, tá? Então no primeiro mês, por exemplo, de vida, às vezes a gente coloca horário para ajustar o peso. Mas a amamentação boa é a amamentação em livre demanda, que é o bebê mama sempre que ele quer. Se ele quer mamar de 2 em 2 horas, ele mama de 2 em 2 horas. Se ele quer mamar de 4 em 4 horas, ele mama de 4 em 4 horas. É a gente confiar na fome e na saciedade do bebê e saber que ele vai mamar quando ele tiver necessidade. Então, a gente respeita o tempo dele, seja em mais ou em menos tempo que ele queira mamar, e ele mesmo vai organizando esse intervalo de mamadas. A livre demanda também diz pra gente que o bebê mama o quanto ele quer, tá? Então essa é uma dúvida que eu vejo muito no consultório, é uma preocupação que eu vejo muito no consultório das mães, porque todo mundo fala que tem que mamar meia hora, tem que mamar 40 minutos, pra mamada ser boa o bebê mamou não sei quanto tempo. Isso não existe, gente. Para mamada ser boa, o bebê tem que mamar o quanto ele precisa. Eu tenho bebês que mamam em 50 minutos e eu tenho bebês no consultório que mamam em 5 minutos. Principalmente os mais velhos, eles mamam mais rápido, eles mamam mais efetivamente. Então, se o seu bebê mama, fica saciado, fica tranquilo e principalmente se ele está ganhando peso nas consultas, fica sossegado, ele está mamando o quanto ele precisa. A outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre mamadas e sobre amamentação é que alguns bebês, eles mamam muito bem, e principalmente com mães que têm muito leite. E esses bebês, o que a gente vê muito frequentemente neles é o refluxo fisiológico. Então, existe uma diferença entre refluxo fisiológico e doença do refluxo, e isso é uma dúvida muito frequente nas mães, porque bebês que mamam bem, bebês de mães que têm bastante leite, o bebê mama muito bem, eles vão gofar. E sempre fica aquela dúvida, a família fica perguntando, será que ele não está com refluxo? Será que ele não precisa de remédio? E aí, isso acontece muito frequentemente. Não é preciso de remédio. Se o seu bebê ganha peso muito bem, evolui muito bem, ele gofa, mas ele tá ótimo, tá se desenvolvendo bem, tá ganhando peso bem, tá evoluindo bem. Não é um refluxo que é doença. O refluxo doença, ele vai interferir no ganho de peso da criança, vai interferir em algumas outras áreas do desenvolvimento da criança, vai levar a infecções às vezes. Então, o refluxo doença, quando ele precisa ser tratado, é o pediatra que vai indicar isso, tá? Fiquem tranquilas que bebê que mama muito, ganha muito peso, é super normal que ele tenha refluxo, que ele tenha presença do refluxo fisiológico. O ideal de tempo para amamentação é que até os 6 meses o bebê fique em aleitamento materno exclusivo. Isso é, ele só mame no seio materno até os 6 meses. Então não é preciso outro leite, não é preciso água, não é preciso chá, não é preciso nada a mais que o peito da mãe, tá? E depois dos 6 meses a criança começa a comer, começa a ingerir outros alimentos. E aí o ideal é que o seio materno ele seja complementado até os 2 anos de vida. Então que a criança mame no seio materno até os 2 anos de vida. É claro que isso é muito individual de família para família. Então, às vezes isso demora mais tempo, às vezes isso demora um pouco menos, mas a indicação, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é até 6 meses do aleitamento materno exclusivo e até os 2 anos do aleitamento materno complementado. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu sempre falo no consultório, isso é quase um bordão meu, é que amamentar é mais do que alimentar, tá? A gente sabe, obviamente, o porquê do amamentar em relação a nutrir a criança. Mas amamentar não é só leite, tá longe de ser só leite. E isso eu falo muito também para as mães que complementam, mas que mantêm o aleitamento materno. Algumas mães precisam complementar, mas optam por manter o aleitamento materno. Ou algumas mães que a família está pressionando porque a criança não sai do peito, porque não está sendo suficiente para a criança. Então, assim, aleitamento é mais que leite.
Aleitamento materno tem o carinho da mãe, tem o colo, tem o cuidado, a criança se sente acolhida. O aleitamento materno é super importante no período da esterogestação, que são aqueles 3 meses iniciais que a criança ainda não entendeu muito bem que ela nasceu, ela ainda está ali naquele impasse de não estar entendendo muito o ambiente que ela está se encontrando. Então, aleitamento materno é muito mais do que leite. A 10ª coisa que eu queria falar para vocês é cuidado com bicos artificiais. Então, chupeta, mamadeira, esses bicos, eles têm um potencial de causar confusão de bico. Então, de levar a criança a largar o peito, porque ela confunde o bico, o bico do seio materno com os bicos artificiais. E isso é super prejudicial, né? Então, a criança largar o peito antes do tempo porque ela usa um bico artificial é uma tristeza para o pediatra. Então, evitar sempre o uso de bicos, insistir na amamentação se a confusão do bico começar a aparecer, porque muitas vezes insistindo, mantendo a amamentação e retirando o bico que está causando confusão, essa confusão de bicos acaba. Então, evitar. Se tiver como, evite a chupeta, evite oferecer mamadeira. Se tiver que oferecer outro leite, ou o seu mesmo quando for ordenhado, opte por oferecer num copinho ou numa colherzinha dosadora, porque assim a gente evita essa confusão de bicos. Eu queria deixar nesse vídeo, sobretudo, uma mensagem de apoio e uma mensagem de solidariedade a você, mãe, que está começando a amamentar, que ainda está no período difícil da amamentação. Eu queria te dizer que isso vai passar, isso vai melhorar. A gente consegue ajustar as técnicas, a gente consegue melhorar a técnica dessa mamada. Procure um profissional, procure um pediatra ou procure um consultor de amamentação que possa te ajudar. Porque a amamentação ela vai ficar boa. Eu prometo para você que vai melhorar. Não desista, persista, tenha confiança que vai dar tudo certo. E eu queria também falar com as mães que por algum motivo não conseguiram amamentar. Isso é comum, a gente vê bastante a mãe que não conseguiu amamentar ou porque teve muita dor e não foi apoiada no começo da amamentação, ou porque ela teve algum problema de saúde ou tinha uma baixa produção de leite pelos motivos que eu citei antes. Então você que não conseguiu amamentar, você, por favor, não se culpe. Isso é um trabalho que a gente sempre faz no consultório. Culpa não ajuda ninguém para nada. O seu filho tá aí, você consegue dar amor para ele, alimento de 1000 formas. A gente estimula a amamentação porque a amamentação ela é importante, sim. Mas ela não é a única coisa que vai fazer a saúde do seu filho ficar melhor ou que vai criar esse vínculo materno com ele. Então não se culpe, culpa não ajuda em nada. Dê muito amor, dê muito carinho para o seu pequeno. A gente vai tentar encontrar a melhor forma de alimentar ele desde o momento que ele sair do peito. Mas tá tudo bem, bola pra frente. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor pro seu filho sempre. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta pra mim como é que foi ou como é que tá sendo o processo de amamentação aí na sua casa. Eu vou gostar muito de saber. Deixa também sugestões do que vocês querem ver vídeo por aqui. E até a próxima. Um beijo!